Deus, mas o Senhor está aqui, amém, irmãos? Irmãos, como nós precisamos crer na palavra, amém, irmãos? Como nós precisamos olhar para a palavra e nós precisamos crer na palavra de Deus. Quantos aqui têm dificuldades, né, muitas vezes em crer naquilo que está escrito? Levanta a sua mão assim, todo mundo que tem dificuldades às vezes em crer, né? Irmãos, nós temos, né, tem dias, irmãos, que parece que as coisas não são fáceis. Parece que tem dias que a gente acorda assim com, né, parece que a gente acorda preso na terra. E aquele sentimento, aquela frieza, aquele desânimo, aquela coisa maligna, parece que insiste talvez em tentar minar a nossa fé, a nossa esperança. E às vezes nós olhamos para a palavra, nós lemos a palavra e nós não entendemos a palavra, né? E às vezes aquilo traz ainda uma frustração ainda maior para nós. Quantos aqui já se sentiram assim, né? Você não estava vivendo um dia bem, não estava passando um momento bom, e você, olha, eu vou tirar um momento, vou ler alguns versículos da palavra, e você foi lá, você leu, e parece que a sua condição ficou ainda pior, parece, né? Porque às vezes você lê a palavra, pensa que vai haver uma mudança ali, e às vezes não há, da maneira com que nós esperamos, e talvez venha aquele sentimento de frustração, e você talvez se desespera com aquela situação. Irmãos, a fé, ela é algo, né, ela é algo tremendo, e a nossa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos. Não é porque você não está sentindo arrepio aí agora, não significa que o Senhor não esteja aqui nessa noite. Amém? Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Então a presença de Deus, irmãos, ela não se limita a um arrepio, ela não se limita talvez a um sentimento nosso, não. O Senhor, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra e nós precisamos crer na palavra. Então, quando a Marcela, ela começou o culto aqui nessa noite, ela dizendo, olha, em Jeremias ali 33, né? Clame a mim e eu te responderei. Não foi isso que ela leu? Então, Deus, ele responde ou não responde um clamor? Então, eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso. Talvez no momento do seu clamor, talvez você não teve a resposta esperada para aquele momento, mas isso não significa que o Senhor, ele não esteja agindo, ele não esteja respondendo. Então é preciso que eu e você, irmãos, nós não andemos por sentimentos. Nós não podemos andar por sentimentos. Aqui tem esse texto, tem um texto aqui em Salmos 32, eu gosto muito desse texto, que diz assim: eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que se deve andar, e eu te guiarei pelos meus olhos, né? Essa versão aqui diz: eu te instruirei e te ensinarei o caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freios e rédea, para que não cheguem perto de ti. Então o Senhor, ele está dizendo que ele vai instruir. Ele vai nos ensinar o caminho que eu e você nós devemos andar. Agora, o que cabe a nós, irmãos, é buscar essa direção do Senhor. O que cabe a nós é buscar essa instrução do Senhor. Então, como que nós vamos buscar essa instrução? Através das nossas orações, através da nossa adoração, através da leitura da palavra de Deus.
Então eu e você, nós precisamos nos colocar nessa condição de receber essa instrução do Senhor. Então eu e você, nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança de que o Senhor, Ele está nos instruindo, de que o Senhor, Ele está nos direcionando, de que o Senhor, Ele está nos apontando, nos dando um norte para que aquilo que eu e você nós devamos fazer. Então esse talvez seja o primeiro passo, é buscar essa instrução, é buscar essa direção de Deus, é buscar essa dependência do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto que falou muito comigo em Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14, verso 1, se você quiser abrir. Oséias capítulo 14, verso 1, depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel, antes de Malaquias, Sofonias, alguns pequenos profetas aí, irmãos. Oséias, capítulo 14, verso 1. Irmãos, a palavra, ela precisa estar viva dentro de nós, amém, irmãos? Independente daquilo que eu esteja ou não sentindo. Eu costumo todas as manhãs, uma frase que eu tenho falado muito para o Senhor, eu tenho dito assim: Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a Tua palavra. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus, amém, irmãos? É porque é ela que vai nos apontar, ela vai nos dar a direção. Agora, esse momento aqui, irmãos, desse profeta, Deus levantou esse profeta assim num momento de muita perversão, entre o povo de Deus. E os israelitas, irmãos, o reino do norte aqui, eles se corromperam totalmente. Deus havia libertado o povo dele do Egito, Deus já havia libertado o povo dele do Egito. Ele andou toda aquela trajetória ali, até eles entrarem na terra que o Senhor havia dado a eles. Deus havia prometido a eles, eles entram ali, eles tomam posse daquele lugar, mas num dado momento eles se dividem, as tribos se dividem, 2 tribos ficam no sul, né, e com o nome de Judá, o reino do sul, e existiu o reino do norte, né, o reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte eram as outras 10 tribos, as outras tribos ficaram no norte, cuja capital era Samaria. E todas essas tribos do norte, irmãos, todos os reinos do norte, todos eles se corromperam, todos eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Então foi nesse momento aí, pouco antes da queda do reino do norte, Deus levanta Oséias, esse profeta, e ele traz uma mensagem para esse povo. E a mensagem que o Senhor traz, né, para Israel, pelo profeta Oséias, aqui no capítulo 14, verso 1, ele diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois os seus pecados causaram a sua queda. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois os seus pecados causaram a sua queda. Irmãos, esse texto ele falou muito forte comigo, porque o profeta ele vem com uma mensagem, né, para que as pessoas elas se voltassem à sua origem, elas se voltassem para o Senhor. Eles haviam se afastado, eles haviam se distanciado do Senhor.
E o profeta vem e faz esse convite a eles. Ele exorta o povo a se voltar para o Senhor. E ele diz: pois os seus pecados causaram a sua queda. Os pecados daquele povo os levaram à queda. E era um povo de Deus. Era o povo de Israel, os que haviam sido libertos do Egito. Mas chegou um dado momento, irmãos, que eles caíram. Eles se afastaram do Senhor. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas razões que levaram a eles a essa queda. Uma das razões que levaram eles à queda, irmãos, foi porque eles rejeitaram o conhecimento do Senhor. Eles rejeitaram o conhecimento do Senhor. Eles se esqueceram de Deus. Deus havia feito coisas maravilhosas no meio deles, haviam libertado eles, da escravidão do Egito, haviam passado pelo Mar Vermelho, haviam contemplado muitos milagres ali no deserto. E eles chegam, eles apropriam, da terra prometida pelo Senhor. Mas quando eles chegam ali, irmãos, eles rejeitam o conhecimento de Deus. Eles não se importam em buscar ao Senhor, em estar na presença do Senhor. Eles não cultivam um relacionamento com o Senhor. E isso, irmãos, vem se desencadeando devido a essa postura do povo de Israel. Isso se desencadeou em algo terrível, que os levaram à queda. Eles se esqueceram de Deus. Em Romanos capítulo 1, não precisa abrir caso você não queira, verso 28, o Senhor ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça e malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolenes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Irmãos, e segue uma lista aqui. Romanos capítulo 1, verso 28 em diante. Mas isso tudo por quê, irmãos? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Eles desprezaram o conhecimento, eles não se importaram com o Senhor. Essa foi a principal causa da queda. Então, assim, nós ministramos aqui no domingo passado, é um texto também de Oséias capítulo 6, verso 3, onde ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tem um verso também em Salmos capítulo 9, verso 10, se eu não me engano, diz assim que os que confiam, deixa eu abrir aqui, irmãos, que confiam no Senhor, os que conhecem o teu nome. Salmos capítulo 9, verso 10, diz assim: aqueles que conhecem o teu nome colocarão a sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor.
para que algo semelhante àquilo que aconteceu com Israel não venha a acontecer conosco. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 14, verso 1, diz que os seus pecados, eles causaram a sua queda. Então, quando eles rejeitaram o conhecimento, irmãos, eles deram lugar ao pecado. Eles deram lugar a outros deuses, para que outros deuses governassem a sua vida. Esse povo, irmãos, eles se envolveram com a idolatria. Eles se envolveram com a prostituição. Eles chegaram na terra da promessa, eles não foram zelosos à lei, aos mandamentos. E eles começaram a se misturar com os povos daquele lugar. Eles não guardaram a sua fé, eles não guardaram o seu coração. A idolatria, irmãos, o que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que está em primeiro lugar na minha vida é algo que eu idolatro, irmãos. É o meu Deus, é o meu Senhor. E eu te pergunto, será que o que ocupa o primeiro lugar na minha vida tem sido realmente o Senhor? Será que realmente tem sido o Senhor? Ou será que eu não tenho também cultuado a outros deuses? Então eu preciso que eu volte e eu conheça o Senhor. Porque se eu conheço o Senhor, eu vou confiar no nome dEle, em nome de Jesus. E eu não vou permitir que nada ocupe o lugar dEle na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia! Então é preciso, irmãos, que eu e você, nós conheçamos o Senhor. Eu e você, nós precisamos, prosseguir em conhecer o Senhor. Eu e você, nós precisamos nos render ao Senhor. Eu percebo, irmãos, eu entendo que quando eles chegam ali, eles herdam as promessas de Deus. Eles chegam na terra. Aí eles já não se preocuparam, eles cruzaram os seus braços e falaram: não, vamos viver uma vida tranquila. E talvez esse seja um dos riscos que eu e você nós vivemos hoje como cristãos. Porque um dia eu e você nós também fomos libertos da escravidão do Egito. Porque um dia também nós fomos resgatados pelo Senhor. E o Senhor, Ele nos trouxe para essa terra, para esse lugar. E nós chegamos aqui, nós nos estabilizamos, as coisas começaram a se organizar na nossa vida. E nós chegamos num dado momento que talvez as coisas se estabilizaram e nós cruzamos os nossos braços e nós não nos desprendemos em prosseguir, em conhecer o Senhor. A palavra do Senhor diz que eles se envolveram com a idolatria e eles se envolveram com a prostituição cultural. Eles se prostituíram, eles se misturaram com os povos que habitavam ali naquele lugar. A prostituição, irmãos, fala de é quando a minha vida cristã, a minha vida com o Senhor, ela não está entregue completamente ao Senhor. Eu tento conciliar as coisas. Quantos estão me entendendo? Você não procura viver uma vida talvez em santidade. Não, você começa a negociar as coisas, a relativizar as coisas. E você começa a viver uma vida, Não, mas dá para mim fazer isso, eu estar na igreja. Então,
eles se misturaram, o santo com o profano. Oséias capítulo 4, abra comigo aí em Oséias capítulo 4, verso 11. Sobre rejeitar o conhecimento de Deus, no verso 1, irmãos. Oséias capítulo 4, verso 1 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia e nem conhecimento de Deus. No verso 6 ele diz assim, Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo ele foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então olha que exortação, irmãos, olha que situação, a condição desse povo. O Senhor vem e fala: olha, porque vocês rejeitaram, me conhecer, eu também vou me esquecer dos filhos de vocês. Como que nós precisamos trabalhar isso em nós, irmãos? Como nós precisamos trabalhar isso na nossa casa? Como nós precisamos nos dedicar em conhecer ao Senhor, em buscar esse conhecimento. Oséias capítulo 4, ainda o verso 11, diz assim: a prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. O meu povo pede conselhos para suas madeiras, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição os conduziu ao erro, e fornicaram, apartando-se do seu Deus. Sacrificaram sobre os cumes dos montes, e queimaram incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho e do álamo, e do olmeiro, porque a sua sombra é boa. Por isso as vossas filhas se prostituem, e as vossas esposas cometem adultério. Irmãos, que situação que chegou aquele povo, que situação que chegou o povo de Israel, que coisa abominável. Oséias capítulo 5, verso 13, mostra que eles confiavam nos recursos humanos. Ele diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu a sua ferida, subiu então Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pôde nos sarar e nem curar a nossa ferida. Eles já não buscavam mais socorro no Senhor, eles já colocavam a sua confiança nos seus inimigos. Eles tiraram a sua confiança no Senhor. Mas tudo isso desencadeou, irmãos, porque eles não buscaram conhecer o Senhor. Eles viraram as costas para o Senhor. Eles não mantiveram um relacionamento com o Senhor. E o pecado vem, o pecado vem e assola aquela nação e os leva à queda. Em 722 houve a queda ali, e eles são levados cativos. A palavra diz que eles se envolveram com violência, com injustiça, com assassinatos, com roubos, com mentiras e opressão de indefesos. Irmãos, o pecado, ele é o não conhecimento do Senhor.
O não relacionamento com o Senhor é algo tão sério, irmãos, porque o pecado, né, ele entra sorrateiramente em nós. E ele vai minando a nossa fé gradualmente, irmãos. Ele vai minando a nossa fé, ele não chega ele adentra e ele vai tirando a nossa percepção das coisas. Ele vai roubando o nosso entendimento das coisas. E nós vamos nos perdendo pelo caminho. Então o pecado, irmãos, é algo que precisa ser levado a sério. Mas talvez você diga, não, mas talvez o nosso conceito de pecado, irmãos, ele esteja muito aquém do que realmente ele é. Às vezes nós olhamos e não, mas eu não estou me prostituindo, eu não estou mentindo, eu não estou... Mas talvez não seja esse o problema. Talvez seja aquelas coisas que eu e você pensamos ser mais insignificantes. Talvez aquilo tenha minado a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade, o nosso desejo em de nos relacionarmos com o Senhor e de conhecermos ao Senhor em nome de Jesus. Então eu gostaria que eu e você, nós orássemos ao Senhor aqui nessa noite. E que nós pedíssemos que o Senhor, Ele nos desse uma direção, Ele se revelasse a nós, colocando em nossos corações um desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, de estar mais próximos dEle, em nome de Jesus. Que eu e você possamos estar dispostos a buscar o conhecimento dEle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu gostaria que você se colocasse de pé, que você fechasse os seus olhos e que você orasse ao Senhor. E que longe de nós essa mesma condição que aconteceu com Israel. Em nome de Jesus, então você pode fechar os seus olhos aí, você pode clamar ao Senhor, e o Senhor nessa noite, Ele pode te instruir, Ele pode te ensinar, Ele pode te direcionar, Ele pode nos direcionar em nome de Jesus. Então abra o seu coração nessa noite, e faça sua oração ao Senhor nessa noite, e diga: Senhor, é desejo do meu coração te conhecer, é desejo do meu coração estar mais perto de Ti. É desejo do meu coração a cada dia me aproximar ainda mais em nome de Jesus. Senhor, venha nessa noite. Venha nessa noite, venha se revelando a nós. Venha ministrando em nossos corações, Senhor. Pai, nós não queremos jamais rejeitar o conhecimento. Nós jamais queremos rejeitar o conhecimento do Senhor e da Tua palavra, pelo contrário, nós queremos caminhar, nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor em nome de Jesus. Venha nessa noite, Senhor, Espírito Santo, instrua-nos, Senhor, venha nos instruindo, Senhor, venha falando conosco. Tu conheces, Senhor, a nossa condição hoje. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos passado, a nossa casa, Senhor, a nossa família. Nós não queremos jamais ser como Israel. Senhor, longe de nós a idolatria, longe de nós a prostituição, longe de nós, ó Deus, confiar em outros deuses, esperar em outros deuses, a colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança na força do homem, em nome de Jesus. Longe de nós, Pai, queremos confiar no Senhor, queremos esperar no Senhor, queremos caminhar na direção do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem nessa noite, Senhor. Vem nessa noite, faça a sua oração. Faça a sua oração ao Senhor. Fala: Senhor, nós queremos
Senhor, nós queremos, Senhor, nós queremos. Oh, cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui. Oh, precisamos sim, Senhor. Precisamos do Senhor. Oh, aleluia. Preciso de ti. Sim, precisamos, Senhor. Quebranta meu coração como uma coça, anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Se compadece dos filhos, assim tu me amas. Basta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
essa dependência, esse desejo de conhecê-lo em nome de Jesus, amém? Nossa reunião está encerrada. O Senhor Jesus te abençoe, te dê uma semana de bênção, de vitória, de milagres, em nome de Jesus, amém?